Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Nerdômetro. Eu sou Daniel Arcanjo, para aqueles que não me conhecem. E hoje, dia 12 de janeiro, eu queria fazer uma homenagem para uma das escritoras que eu mais gosto, particularmente uma das escritoras que mais me inspiram a escrever, que é que é a Agatha Christie. Dia 12 de janeiro de 1976 ela morreu, infelizmente ela veio a falecer. E hoje ela está completando 42 anos de memória, né? Não vamos dizer de morte, vamos dizer de memória. E hoje eu queria falar um pouco sobre os livros dela e falar um pouco sobre a carreira que ela teve e um pouco da vida dela, como aparece nos livros, como são contadas nos livros. E antes de mais nada, se inscreva no canal se você não é inscrito, se você gosta do conteúdo, se inscreve aí, dá um like nesse vídeo e não deixe de compartilhar, tá ok galera? Valeu! Bem, a Agatha Mary Clarissa Miller, nome gigantesco, ela nasceu no dia 15 de setembro de 1890, em Torquay, na Inglaterra. A Agatha Christie é uma das autoras mais publicadas dentro do ramo de suspense e mistério, romance policial nesse sentido. Agatha Christie é a autora mais publicada de todos os tempos. Ela foi superada apenas por Shakespeare e pela Bíblia, e isso eu acredito que foi no século passado, falando da publicação aqui do livro que eu estou lendo. Ontem, ou no caso anteontem, eu estava lendo Seguindo a Correnteza, um dos livros que a minha mãe comprou mais recentemente, agora nesse final de ano, de 2017, e é muito interessante a forma como ela leva a história, porque logo de início acontece o primeiro assassinato, são 3 mortes. Logo de início acontece a primeira morte, no caso, e imediatamente você vai pensar que é uma pessoa dentro da história, e aí ela faz toda uma reviravolta para mostrar que não é aquela pessoa, te surpreende mostrando que é uma outra pessoa que você não pensaria de jeito nenhum, e no final ela termina com uma outra surpresa e é uma coisa que só o Hercule Poirot, para quem ainda não leu, é o detetive da história, só ele para conseguir mesmo desvendar tudo isso. Ela começou a carreira literária depois que a irmã dela desafiou ela. Ela gostava muito de ler o escritor inglês Graham Greene. E à medida que ela foi lendo, ela foi se inspirando de certa forma, e a irmã dela desafiou ela a escrever um romance. Foi então que saiu, durante o final da Primeira Guerra Mundial, saiu O Misterioso Caso de Styles, em 1920. E eu me identifico muito com esse tipo de coisa porque na quinta série, no caso, mais em 2010 no caso, a minha professora de português, ela passou um trabalho pra gente, que era para escrever uma poesia, e esse trabalho acabou se tornando um livro chamado Coletânea Literária. E de certa forma foi ali que eu comecei a escrever, mas não necessariamente me inspirou realmente a continuar escrevendo. A leitura de Suzanne Collins, na verdade, foi com Jogos Vorazes que eu comecei a escrever definitivamente. Depois foi com Jogos Vorazes que eu comecei a me inspirar definitivamente a escrever lá pra 7ª, 8ª série, lá pra 2012 mais ou menos, só 2 anos depois. E como a minha professora falou, é impressionante como a gente precisa somente de uma pequenininha fagulha para a gente conseguir começar uma trajetória dentro da nossa história, começar a escrever uma história por um caminho que a gente nem imaginava. Eu, por exemplo, na escola, no ensino fundamental, eu odiava a língua portuguesa, eu era louco por matemática, até hoje eu adoro Pitágoras, apesar de não conseguir lembrar muito de fazer as contas. E, enfim. Em sua carreira, que durou mais de 50 anos, ela escreveu 66 romances de mistérios, 163 contos, 19 peças, uma série de poemas, 2 livros autobiográficos, além de 6 romances sob o pseudônimo de Mary Westmacott, como eu já falei, Mary Westmacott, que eu não consigo pronunciar o nome. Ela foi uma colecionadora de prêmios, e dentre os prêmios que ela conseguiu, ela foi homenageada por ser a primeira pessoa com o Grandmaster Awards em 1954, concedido pela prestigiosa associação Mystery Writers of America, ou Escritores de Mistério da América.
Em 1971, ela recebeu o título de Dama da Ordem do Império Britânico. Uma das coisas muito interessantes que a Agatha Christie fez foi dar obituário pro personagem principal dentro das histórias dela, que é o Hercule Poirot. Ele tecnicamente nasceu com a história... Ah tá, ele nasceu junto com a primeira obra dela, O Misterioso Caso de Styles. Hercule Poirot apareceu pela primeira vez em um dos livros dela. E depois, com o pseudônimo de Miss Jane Marple, apareceu nos outros livros dela, quando ela começou a usar o pseudônimo de Mary Westmacott. A carreira literária de Agatha, como já foi mencionado, ela foi desafiada pela irmã para escrever um romance que foi publicado em 1920, O Misterioso Caso de Styles. E uma curiosidade muito interessante da questão de Hercule Poirot, o detetive mais conhecido e prestigiado desde Sherlock Holmes. Ele foi protagonista de 33 romances e mais de 50 contos da autora. Bem, o Hercule Poirot ele é um detetive belga que fala francês e mora na, mora na Inglaterra, vai entender, né? Entendeu o que ela queria. E é muito interessante como ele pensa, ou no caso, como ela passou a escrever a história. É muito interessante como ele pensa, ou como ela começou a escrever a história, começa a escrever uma história e a forma como a história vai se prolongando de maneira inimaginável. Tanto, inclusive, eu parabenizo a... Eu vou lembrar. A escritora de Os Crimes do Monograma. Foi o primeiro livro que eu li com o nome Agatha Christie, só que escrito por uma outra pessoa em homenagem a ela. É uma história incrível, com duas pessoas, no caso, dois policiais, Hercule Poirot e mais um outro, que não vou falar aqui, vocês procuram depois para ler. É muito interessante como segue a história, porque a gente tem dois pontos de vista e a forma como o Poirot aparentemente está ensinando o outro detetive a se portar e a tentar usar, como ele gosta de usar, as células cinzentas, ou neurônios cinzentos, uma coisa assim que ele fala. Ela começou a carreira literária depois que a irmã dela desafiou ela. Ela gostava muito de ler o escritor inglês Graham Greene. E à medida... Em 1926 aconteceram dois acontecimentos na vida dela. Agatha Christie teve Art, o apelido do marido dela, do primeiro marido dela. Art a deixou por outra mulher. Perfeito, sensacional. Logo depois da separação, ela ficou desaparecida durante 11 dias. Entre as hipóteses figuram um surto de amnésia, um choque nervoso e até uma grande jogada publicitária, né? Também em 1926 aparece a sua obra-prima, O Assassinato de Roger Ackroyd. Em 1927, Miss Marple estreou como personagem no conto The Tuesday Night Club. Foi então que nasceu a segunda, de certa forma, a segunda obra-prima dela. A segunda personagem mais conhecida dela. Enfim, se você já leu o livro da Agatha Christie, dá pra perceber o quanto ela é muito ligada a locais diferenciados dentro das histórias. A história não acontece em locais muito conhecidos, o espaço muito apreciado, digamos assim. Acontece em locais fechados, em ambientes mais exóticos, como gostavam de falar na época. Da infância até o final da sua velhice, até o final da sua morte, no caso. Ela gostava muito de viajar e isso fez parte dos livros dela, porque ela pegava ideias e captava e utilizava dentro das histórias. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que vocês tenham apreciado essa pequena homenagem que eu quis fazer aqui para Agatha Christie. E eu espero que vocês leiam os livros dela, porque são livros muito interessantes e vale muito a pena ler.
No mais, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de compartilhar esse vídeo. E se você quiser mais vídeos, não se preocupe, realmente estamos voltando agora de um pequeno recesso entre aspas. Eu estava com uma certa dificuldade de postar vídeo no final do ano passado por conta da universidade. Mas a gente vai comer. A gente, quando eu digo a gente, é porque tem mais 2 amigos meus que estarão presentes aqui no canal também. Estão presentes de certa forma. E a gente vai começar a postar vídeos com mais frequência, mesmo que seja um vídeo por semana, enfim. No mais, valeu, que a força esteja com vocês.